Irmãos, vos convido a abrirem Josué, capítulo de número 24. Nós faremos a leitura para a meditação desta noite, a partir do versículo 14. Josué 24, a partir do verso 14. Obrigado. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós é exatamente o que a gente pode chamar de uma ata solene do compromisso do povo de Deus que iria habitar na terra de Canaã. Eles tinham passado aqui com Josué por uma grande fase de conquista dessa terra. Deus tinha dado a eles aquela terra, terra que eles esperavam desde o tempo que saíram do Egito. Uma geração inteira foi embora. E esta geração ganha a promessa do Senhor. Depois de terem entrado e travado tantas lutas na terra, desde a cidade de Jericó, conquistando todo o centro, a parte central, a parte do norte, a parte do sul desta terra. Chegamos ao capítulo final de Josué. E no capítulo final de Josué, uma solene cerimônia de compromisso e consagração tem lugar. Josué está diante do povo e está falando, agora é com vocês. Tanto é que aqui nós relatamos a morte de Josué no final do capítulo, a partir do verso de número 29. Ouvemos relatado. Agora é com vocês. Vamos fazer uma solenidade de compromisso com Deus. Vamos estabelecer um padrão. Vamos falar com Deus seriamente a respeito do que nós esperamos fazer para Deus. Meus irmãos, eu acho que esse tipo de atitude do povo, ela deve ser mais usual entre nós. Eu acho que nós também devemos de vez em quando separar tempo para falar com o nosso Deus como estes homens falaram. Com a seriedade com que Josué tratou este momento decisivo da vida de Israel. Nós também deveríamos aprender a tratar os nossos momentos com Deus, de maneira decisiva, voluntariamente fazer as nossas cerimônias ou as nossas solenidades de consagração ao Senhor. Nessa solenidade de consagração aqui, neste momento tão oportuno, que depois é celebrada no verso 26, com o levantar de pedra de testemunho. Nesta solenidade nós aprendemos algumas coisas sobre consagração. Josué foi chamado por Deus para servi-lo com coragem. Eu acredito, irmãos, que é preciso ter coragem para uma vida consagrada. Ninguém terá uma vida consagrada se não tiver coragem de encarar de frente alguns aspectos. E nós vamos tentar extrair desse texto esses aspectos. Falar de uma vida consagrada é falar da nossa entrega total ao Senhor. É encarar de frente o Senhor e tomar decisões sérias sobre o quanto estamos dispostos realmente a viver para aquele que deu a vida por nós. Vamos ler então esse texto e depois da leitura nele meditar. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos desperte. É o que mais nós precisamos, despertamento do Senhor. Disse Josué assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Então, respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou todos os povos, o Senhor expulsou de diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué servirá ao Senhor e o povo servirá ao Senhor. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, por Deus que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração, Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. A palavra do Senhor nos ajude a ter uma vida consagrada, irmãos. Uma vida verdadeiramente consagrada. Feche os seus olhos por algum instante. Vamos pedir graça ao Senhor dos altos céus. Ele nos conduza o nosso coração a Ele. Vou pedir ao irmão Fernando Henrique, nos dirige a Deus essa palavra de oração. Senhor, nesse momento nós entregamos as nossas vidas, os nossos corações perante o Teu altar. Nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Tira de nós todo empecilho e fala aos nossos corações, Senhor Deus. Amém, Nós Senhor. temos consciência que o Senhor é o nosso Deus vivo e verdadeiro, que fez tanto para o povo de Israel, mas tem feito tanto por nós hoje, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por essa igreja, e usa o pastor, ó Pai, para falar conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Senhor. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Irmãos, nós estamos hoje, ou esta semana, comemorando o 496º aniversário da Reforma Protestante. Foi em 1517 que Martinho Lutero deu início a esta mudança conceitual no cristianismo. Obra da providência de Deus, nós julgamos. Quando Deus trouxe de volta para a experiência do seu povo a palavra dele. Você quer resumir a reforma e alguém te perguntar o que foi a reforma? E você quer resumi-la do ponto de vista da fé, da religião? Foi um retorno às Escrituras Sagradas. Foi uma disposição nova de ter a palavra de Deus como a direção para a vida do dia a dia do povo. Daí foi tão importante para a reforma, para os reformadores e para o povo reformado, a tradução da Bíblia nas línguas das diversas nações. Já havia acontecido antes com Wycliffe, até mesmo John Hus, e depois deles Tyndale, pessoas que entenderam a importância de se chegar a Deus através da Escritura somente. Então, se você quer resumir, alguém te perguntar o que foi a Reforma Protestante, você fala assim, como um movimento religioso, porque a Reforma teve outros aspectos importantes, seu valor político, seu valor cultural. Você vai dizer, do ponto de vista religioso, o que a Reforma Protestante fez no cristianismo foi trazer de volta a palavra de Deus ao centro do cristianismo. E daí as demais conclusões que deste passo
nós encontramos os resultados outros da reforma. Mas, irmãos, a exemplo de Josué, quando a gente lê o livro de Juízes, nós percebemos que a história dos nossos antepassados não nos santifica. Porque quando você vê este povo fazendo este pacto solene com Deus, e você vai ao livro de Juízes, e vê que aquela geração que veio depois, mas nada sabia do Senhor, e haviam abandonado e abandonavam o Senhor por coisa de nada, de nenhum valor. Eu volto a afirmar, a história dos nossos antepassados não nos santifica. Embora a história nos sirva de exemplo e de inspiração, é a nossa geração que tem que estabelecer compromissos com Deus. Às vezes nós falamos demais e que temos uma herança reformada, e esquecemos de nós mesmos vivermos a experiência da reforma protestante, de uma vida orientada pela palavra, de uma vida realmente consagrada e dirigida a Deus, segundo os princípios da palavra do Senhor. Nós não podemos nos apegar à história, se não formos herdeiros legítimos deste poder da Escritura, de guiar a nossa vida. Eu quero chamar você. A responsabilidade é que Josué chamou aquele povo a de olhar, se eu posso dizer assim, face a face, Deus, e dizer: eu me comprometo, Senhor, com uma vida consagrada segundo a tua lei. Lembra, não te desviar da lei nem para a direita, nem para a esquerda. Nesse texto, irmãos, eu entendo que nós podemos extrair alguns princípios para esta consagração. Se você tem um anseio no seu coração de uma vida entregue a Deus de forma profunda, de uma maneira superior àquilo que você tem experimentado nesses dias, eu acho que para você, como para mim, a meditação nesse texto fará muito bem. Primeira coisa, quando nós olhamos os primeiros versículos, o verso 14 e 15, nós vamos descobrir que para uma vida consagrada, nós precisamos encarar com coragem as enganosas tradições que corrompem a nossa fé. Aquele povo estava sendo exortado a ter uma vida de consagração, servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Para esta vida de consagração, ele logo diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Egito, e servi ao Senhor. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui de maneira muito simplória da idolatria que havia no Egito, ou que havia lá da além do Eufrates, dos sumérios. Nós estamos falando de costumes e às vezes tradições pessoais, que carregamos ao longo da nossa vida, que tem interferido e ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Estamos nos referindo aos valores que assumiram no nosso coração a direção. Algumas vezes eles se tornaram tradições nossas. Uma vez encontrei um crente que dizia assim: olha, eu não vou à igreja nos domingos de Santa Ceia. Ele não ia à igreja aos domingos de Santa Ceia, porque ele divergia em alguns aspectos, porque a Santa Ceia não era servida para pessoas disciplinadas. Ele criou uma tradição pessoal e viveu por ela. Passou anos sem tomar Santa Ceia. Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque às vezes nós criamos tradições nada bíblicas. Nós criamos costumes nada bíblicos. Nós nos distanciamos daquilo que Deus espera de nós. E nós vivemos segundo um padrão que nada tem a ver com o Deus das Escrituras. Estabelecemos e nomeamos condutas e vivemos por elas irrefletidamente, como se elas fossem as coisas mais verdadeiras,
Quando Josué diz, deitai fora os deuses dos vossos pais, talvez para algumas daquelas pessoas, imagina só, ele já está naquela terra ali há 40 anos já. Ele está lidando com aquele povo já há um monte de tempo. E no final da vida dele, ele chega para eles e fala, lança esses deuses fora de uma vez por todas. Quantas vezes será que Josué repetiu isso para aquele povo? Mas eles ainda conservavam velhas tradições, que o apóstolo Paulo chamava de rudimentos do mundo. Meus irmãos, Deus quer um compromisso vivo com Ele e com Sua palavra. Ela é a fonte de autoridade sobre o que devemos fazer. Ela fala sobre o que devemos deixar. Ela tem que controlar a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, dizia o salmista, e luz para os meus caminhos. Quer manter a sua vida pura e reta diante do Senhor? Observe-a segundo a palavra do Senhor. Deixa a palavra exortá-lo. Deixa a palavra modificá-lo. Deixa a palavra conduzi-lo. Deixa a palavra fortalecer um relacionamento vivo com Deus. Desculpe, irmão. É minha função aqui ser honesto com você. É porque muitas vezes nós estamos distantes da palavra, que sofremos tanto para ter uma vida saudável com Deus. Sofremos muito. Aquele povo estava sofrendo muito por causa disso. Mas era preciso encarar com coragem. Sabe por quê? Porque não é fácil dizer não para si mesmo. Não é fácil renegar as coisas que mais amamos, mesmo aquela que amamos e não deveríamos amar. E é evidente que cada um sabe de si, e que não é a minha função julgar ninguém, mas os olhos do Senhor, eles avaliam cada um de nós. E o Espírito do Senhor invade o nosso coração, e Ele sabe o que pensamos. Ele sabe o que amamos. É difícil deixar o que amamos, porque amamos a nós mesmos. É difícil ser exortado e abandonar o erro, as velhas tradições que o nosso coração assumiu para si. Não vamos colocar a culpa nos nossos pais, nem nos nossos avós. Não era culpa dos pais deles. A culpa era deles, que passaram a amar os deuses dos pais. Eram eles que deveriam fazer pactos com Deus agora. Sabe, em Israel, Deus exorta muito uma geração a deixar valores para outra. É nosso dever deixar para os pequeninos, para as próximas gerações, valores. Mas a nossa geração não poderá santificar a deles. Eles deverão fazer os seus próprios compromissos em tempo oportuno. É o nosso dever oferecer-lhes tudo para que a vida deles seja mais fácil. Mas será dever deles, assim como nos nossos dias, é o nosso dever. É preciso ter coragem. Josué exorta os filhos de Israel a encararem suas escolhas, a questionarem-se diante de Deus sobre o seu desejo de viver segundo o padrão de Deus. Ou viver segundo o padrão de Deus, ou viver segundo o padrão dos homens. Então ele diz no verso 15, parece mal servir a Deus? Tudo bem. Então viva o padrão dos deuses, dos amorreus, dos egípcios, além de Eufrates, não importa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos nós temos um chamado para diante de Deus decidir e consagrar a nossa vida. Josué faz uma das mais maravilhosas declarações que hoje nós repetimos tanto a respeito da nossa casa, do nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto implica em dizer não às velhas tradições, aos velhos deuses, aos velhos amores e amar somente a Deus. Isso implica em ser corajoso o suficiente, em ser
disponível para Deus, para que Ele faça uma obra em nosso coração. Tenha coragem, irmão, de uma vida íntegra e fiel ao Senhor. Para isso, tenha coragem de dizer não a si mesmo, às suas velhas tradições. Encare-as e se volte para Deus. O texto continua, e de maneira surpreendente, para ser bem sincero, surpreendente para mim, como aquele povo responde a essa exortação. Lendo a história de Israel constantemente, a gente está acostumado a ver Israel sempre, entre aspas, pisar na bola. A gente sempre vê Israel, de alguma maneira, na hora que precisa decidir, vacilar. Mas essa geração, diante de Josué, não. Eles me surpreendem com a resposta deles. O povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor, para servirmos outros deuses. E quando eles fazem essa declaração, e lá no verso de número 18, eles dizem: nós também serviremos ao Senhor, fazendo eco ao que disse Josué. Josué fala: se vocês não quiserem servir ao Senhor, é escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos. Eles respondem: nós também serviremos, Josué. Isso me espantou bastante. Mas eles dão os motivos pelo que eles decidiram servir ao Senhor. Porque para uma vida consagrada, nós precisamos encarar com coragem o fato de que devemos tudo a Deus. É uma dívida a nossa consagração, não uma opção. É a única resposta possível e verdadeira da fé. E não uma opção: eu não quero ser tão consagrado porque eu tenho outras coisas para fazer. Não! Eles disseram: porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Foi Ele que fez os sinais. Meus irmãos, quando aquele povo era escravo, quando aquele povo era desprezado, foi o Senhor que foi ao encontro deles, foi o Senhor que foi abençoá-los. Não foi aquele povo que buscou a Deus, mas foi Deus que buscou aquele povo no Egito. Foi Deus que os socorreu da maldição da escravidão. Meus irmãos, aquele povo não tinha armas para vencer o Egito. Eles não tinham exército, não sabiam lutar. Não tinham sequer um general. Eles tinham Moisés, que foi cuidar de ovelha e cabrito no deserto, e agora é o libertador, e que nem sabia falar direito. Mas Deus fez grandes sinais. Deus agiu com providência. Deus cuidou daquele povo. O deserto era longo e mau. Nós cantamos: o caminho é longo, mau, e nossos pés feridos estão, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o caminho era longo e mau, mas eles tiveram sandálias que não se desgastaram. Eles tiveram alimento quando não tinha comida. Eles tiveram água quando tiveram sede. Eles tiveram proteção de nuvem do sol. Eles tiveram o calor da coluna de fogo. Eles tiveram a presença de Deus, a abertura do mar. Eles tiveram tudo. Eles deviam tudo a Deus. E eles dizem para Deus: nós não podemos servir outros deuses, Josué. Nós devemos tudo ao nosso Deus. E quando o Senhor nos fez entrar nessa terra, Josué, ao teu lado, nós nem sabíamos lutar direito, Josué, a verdade é esta. Mas o Senhor derrubou as muralhas de Jericó, o Senhor acampou-se ao lado de Ai, o Senhor foi à frente, o Senhor expulsou as nações de diante de nós. O Senhor nos amou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor deu tudo. Meus irmãos, é comum que hoje em dia a espiritualidade das pessoas esteja baseada em coisas que desejam receber de Deus. Vou na igreja, estou precisando de uma graça, meu lar precisa melhorar. Estou precisando ser curado, estou precisando de um emprego novo. Por isso, esses relacionamentos
são instáveis e incertos. A palavra do povo de Israel, como resposta à exortação de Josué, era baseada em todas as experiências e a gratidão por tudo que Deus fez. Cada um de nós pode olhar para a própria vida e perceber que se não nos consagramos a Deus verdadeiramente, deveríamos nós mesmos nos acusar de sermos ingratos ao Senhor. Se a nossa busca pelo Deus vivo tem tão somente como alvo a nossa própria vida, as coisas que queremos receber dele, nós estamos com uma fé infantil, vivendo um relacionamento instável. Aquele povo não havia se esquecido da escravidão. E nós não deveríamos nos esquecer das bênçãos do Senhor. Como vocês sabem, eu tenho uma grande amizade com o pastor Júpiter, a quem pretendo visitar esses dias. Está muito enfermo. E o Júpiter tem algumas frases que ele cria frases, ele cunha frases interessantes. E uma delas é: Júpiter, como é que você está? Eu estou melhor do que eu mereço. Daqui para frente só vou agradecer, porque eu já recebi demais. Meus irmãos, se não nos consagramos por gratidão a Deus, nada nos levará à consagração. Se não somos capazes de encarar com coragem que devemos tudo o que temos, até um sapato velho, se só é isso que tivermos, nós ainda assim o devemos a Deus. Se isso nós encararmos com coragem, nós daremos a vida pelo Senhor. A consciência do amor e providência a Deus, da consciência do amor e da providência de Deus manifestados em nosso favor, a consciência da graça que nos foi dada na cruz por Jesus Cristo, seriam suficientes para uma vida de consagração, ainda, como dizia Martinho Lutero, que perdermos tudo: bens, família, prazer. Ainda assim, a graça da cruz seria motivo suficiente para eu e você vivermos para Jesus, vivermos para o Senhor e termos uma vida consagrada. Sabe o salmista? O salmista, lembrando dos benefícios de Deus para com a sua vida, ele exortava a si mesmo no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça. Encare de frente que você deve tudo a Deus. Pense nas coisas preciosas, as verdadeiras preciosidades de uma vida. Pense nelas e decida consagrar-se ao Senhor. Quantas vezes você foi liberto do vício? Quantas vezes o Senhor te protegeu e poupou a sua vida? E quantas coisas e benefícios Ele deu a você como filhos, família? E as coisas ainda menores, o sustento, o pão de cada dia. Todas essas coisas deveriam me levar a viver para Deus sempre mais, sempre mais. O problema é que parece que nem todos entendem assim. Parece que nós, quanto mais experimentamos benefícios de Deus, mais o trocamos. Era com isso que Josué estava preocupado. Como Moisés esteve preocupado. Cuidado, para quando vocês entrarem na terra e tiverem lá o mel e o leite que emana da terra, não esqueçam do Senhor. Cuidado, porque o Senhor não vai aceitar que vocês o troquem por as bênçãos que Ele lhes deu. Mas aquele povo
está diante de Josué, está decidido, por causa do que Deus fez por nós e de devermos tudo a Ele. Eles terminam o verso de número 18 dizendo: portanto, nós serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Um exemplo da história sobre esta integridade, esta fidelidade, vem de antes da reforma, de um homem chamado Policarpo. Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo já era um ancião. E Policarpo está sendo condenado por ser cristão. A condenação era a morte. Ele vai diante do imperador e é exortado a jurar pelo que eles chamavam de o gênio de César. Negue a sua fé, Policarpo. E Policarpo diz não. Ele é esfaqueado. E alguém fala: jure pelo gênio de César e negue a sua fé. E Policarpo fala: conduzam-me à fogueira. Eles dizem: o imperador vai lançar as feras. Ele fala: mande as feras. Então o imperador vai mandá-lo para a fogueira. Ele fala: mande-me para a fogueira. Jure pelo gênio de César, Policarpo, negue a sua fé. E a palavra registrada de Policarpo, aliás, um dos mais preciosos documentos da igreja dos primeiros anos, tem essa frase de Policarpo: sirvo há 86 anos a meu Senhor, e Ele não me fez nenhum mal. Como posso blasfemar o meu rei, aquele que me salvou? Acendam a fogueira. Em Apocalipse, já que a Bruna leu Apocalipse tantas vezes, cadê a Bruna? Que não sei, está ali. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, por aquilo que Deus fez por nós, a nossa consagração tem que ser total, vida íntegra, e tem que ser fiel ao Senhor. Quando a gente olha esse texto e vai ao verso de número 19, nós vamos encontrar Josué pressionando o povo. Josué pressiona o povo. Ele, me parece, não está confiando muito naquilo que o povo está dizendo, ou então está estabelecendo ainda mais dificuldade para que aquele povo realmente mostre a sua fé. Josué chega para eles e diz: não podereis servir ao Senhor. O que Josué está dizendo é: vocês estão pensando que vai ser fácil essa vida de servir ao Senhor? Vocês vão poder oscilar? Vocês não vão poder oscilar. Porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso. Algumas traduções dizem ciumento, que não perdoa a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servires deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, depois de vos ter feito bem. Josué está se lembrando exatamente, e é óbvio, lá de Deuteronômio, capítulo 6, depois de repetir o decálogo e exigir que eles ensinem para os filhos, ele fala: cuidado, não deixem o Senhor. Abra aí, Deuteronômio 6. Cuidado, não deixem o Senhor, não sirvam outros deuses. Verso de número 14 de Deuteronômio 6. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Essa é a base da palavra de Josué. Vocês não vão poder servir a dois senhores. Foi assim que Jesus Cristo resumiu este conceito. Sabe, irmãos, Josué está falando sobre o fato de que Deus não deseja dividir-nos com ninguém. Ele não quer ser o segundo. Ele não quer ser coadjuvante na sua vida.
não quer ser lembrado só de vez em quando. Ele quer ser Senhor. Ele quer ser amado acima de todas as coisas. Não porque seja um Deus egocêntrico, centrado em si mesmo, mas é que Ele sabe que só quando o amamos acima de todas as coisas é que verdadeiramente encontramos a paz que precisamos. Essa talvez seja a origem de tanta falta de paz entre nós. Estamos divididos. Josué diz: vocês não vão poder servir a este Deus. A primeira coisa que Josué diz que eles não poderiam servir aquele Deus é porque aquele Deus, ele exigia esta fidelidade e essa exclusividade. Ele era Deus zeloso. E ele era zeloso porque ele era um Deus santo. Não poderia haver entre seus filhos aqueles que se associassem a Deus e a uma vida de iniquidade. Deus não pode suportar iniquidade associada a juntamento solene. Uma vida dedicada a Ele e dedicada ao mundo. Não é possível. O apóstolo João disse que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Entendam que nós podemos viver neste mundo. E devemos agir nesse mundo. Porque este mundo é do nosso Deus. Mas este mundo não pode substituir Deus. Nem os seus interesses serem mais relevantes para nós que os interesses do próprio Deus na nossa vida. Então é sério. Nós precisamos encarar com coragem o fato de que Deus não se agrada de uma fé vacilante, de uma fé inconstante, de uma fé dividida. Deus não se agrada. E para finalizar, irmãos, esta parte, há duas palavras que indicam o problema que eles tinham que enfrentar seriamente. A palavra transgressão. Deus não perdoará a vossa transgressão. E depois, os vossos pecados. E são duas palavras que falam do mesmo evento, mas falam de maneira diferente. É aquele momento da transgressão, é o desviar do caminho. Sabe, irmãos, Deus não quer uma vida que de vez em quando aceita trilhar o caminho da mentira. Ele quer que a nossa consciência do nosso próprio pecado nos revele os erros e voltemos sempre para o caminho certo. E a palavra pecado aqui é uma palavra bíblica para rebeldia. Pior ainda, é quando nos desviamos, sabendo o que estamos fazendo. Então Josué fala: lutem contra isso, que Deus não aceita uma fé vacilante. E agora, para encerrar o todo desta mensagem, olhando para os últimos versículos, depois desta reafirmação do verso 21, eles continuam firmes: nós serviremos ao Senhor, sim. Eles dizem: não, vírgula, serviremos ao Senhor. Então, depois disto, Josué olha para eles e deseja fazer com eles, firmar um pacto com eles. Vocês são testemunhas contra vós mesmos que escolhestes o Senhor para o servir. Para uma vida consagrada, nós precisamos encarar com coragem as nossas promessas a Deus. E viver com seriedade os pactos que fazemos. E para isso, disse Josué: deitai, mais uma vez, verso de número 23, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Nós precisamos levar a sério a possibilidade de consagrar a nossa vida ao Senhor. Por que que isso é importante? Isso é importante. Isso é importante porque Deus deve ser importante para nós. E Deus não se agrada de pessoas tolas, que prometem e não estão dispostos a cumprir suas promessas a Ele.
Ele nos exorta dizendo, é melhor não prometer. É melhor não investir nisto. Mas há algo que nós precisamos entender. Que se decidirmos, e for uma disposição séria do nosso coração, viver para o Senhor, Ele nos ajudará. Ele será o nosso Deus e estará conosco por esses caminhos todos. Para Josué há duas coisas que deveriam ser feitas, para que estes pactos pudessem ser cumpridos. Uma negativa e outra positiva. A negativa é que eles deveriam arrancar da vida deles todas as coisas que os afastavam do Senhor. Deitai fora os deuses estranhos. Irmãos, nós voltamos o nosso olhar para nós mesmos. O que em nós está atrapalhando a nossa consagração? O que na sua vida está atrapalhando a sua consagração? É o seu trabalho? Deitai fora os deuses estranhos. Jesus Cristo, uma das palavras mais sérias, difíceis de entender e até de aceitar. Ele diz assim, quem não deixar pai, mãe, mulher e filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Nós estamos diante de uma decisão importante. O que devemos lançar fora? Se queremos cumprir uma vida de consagração, de integridade e fidelidade ao Senhor, precisamos avaliar-nos. Uma autoavaliação é necessária. Onde estamos errando? Não espere Deus disciplinar você para te mostrar e arrancar isso de você. Dobre os seus joelhos hoje ainda e diga para Ele, Senhor, eu sei. E arranque do seu coração isso, irmão. Ouça o conselho do Senhor. E a segunda coisa, ela é positiva. Inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. É uma disposição positiva de buscar aquelas coisas que favorecem a sua relação com Deus. De buscar aquelas coisas que constroem e fortalecem a sua relação com Deus. Acorda! Você está negligenciando a sua própria vida espiritual, sua própria alma. Quantos já abandonaram a oração? Quantos sequer abrem a Escritura? Irmãos, não são poucos de nós. E quantos fizeram da comunhão com os irmãos, do culto e de outras coisas, um programa de fim de semana? Uma vida com Deus não pode ser construída numa fragilidade tão grande, nem num desprezo tão grande por aquele que nos amou tanto e deu a vida por nós. Nós não temos esse direito. E se queremos uma vida consagrada, precisamos inclinar o nosso coração a Ele. Então façamos como Daniel fez, lá no capítulo de número 9 da sua profecia. E se você puder abrir comigo lá, eu pretendo ler alguns versículos. Verso de número 4, disse o grande profeta Daniel: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes. Veja aquela ideia de transgressão e pecado. E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras,
por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus profetas, seus servos, os profetas. Faça como Daniel. Busque a Deus hoje mesmo. Consagre a sua vida ao Senhor. Nós cantamos há pouco. Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Meus irmãos, esses pactos de Josué e do povo eram solenes diante do Senhor. No verso de número 24, aquele povo repete: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Eu tenho pouco a dizer em termos de conclusão. Eu só reforço a ideia mais evidente nesse texto, que nós precisamos ter coragem para encarar de frente a nossa necessidade de uma vida consagrada e todas as implicações disto. Acredito que todos aqui já resolveram seguir Jesus e serem seus discípulos. Então todos precisamos pagar o preço a que Ele nos conclama a pagar. Temos que ter a ousadia de vivermos como cidadãos dos céus, como os reformadores, como os apóstolos, como Jesus, como os profetas. Não podemos viver e nos sentir santificados apenas pela história dos nossos antepassados. É o nosso compromisso hoje, ou não somos a geração eleita do Senhor. Mas estamos realmente preocupados com a nossa fé? Eu tenho sempre muito cuidado em falar sobre isto, porque as pessoas dizem: puxa, Deus está sempre pesando nos sermões, falando duro. Os irmãos acham que eu deveria ir contra a direção do Espírito no meu coração? Quando Deus fala assim, é porque nos ama. É porque nos quer ver transformados. Ele não nos lança em nosso rosto nossos pecados porque quer ridicularizar-nos, mas porque quer transformar-nos. Por um amor que só Ele pode explicar. Que apesar de sermos tão rebeldes e nos desviarmos tanto do caminho, Ele nos quebranta. E nos traz para perto de si, porque a Ele pertence a misericórdia. Só Ele tem amor tão grande, capaz de nos oferecer tudo, quando nós não damos nada. Ele simplesmente nos chama a viver o melhor. É por isso que Ele nos convida a uma mudança e a uma vida consagrada. Eu acredito que é a nossa própria consciência, a nossa maior acusadora, porque nós sabemos quem somos. Eu vos tomo como testemunhas de que escolhestes o Senhor para o servir. E o povo respondeu: nós somos. Você tem coragem de dizer isto? Aceitem um apelo amoroso, cheio de amor. Consintam em refletir seriamente sobre essas coisas, sobre o que Deus tem proposto para a sua vida. Eu lhes peço que não se permitam fraquejar e se pronunciem diante de Deus com seriedade. Façam verdadeiros votos ao Altíssimo,
cuidado com outros deuses, outros amores. Esse é o desafio para as famílias da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. É um desafio para a nossa igreja. Lancemos fora os deuses estranhos e inclinemos o nosso coração, Senhor. Façamos isso com urgência. Senhor, eu oro, conceda-nos coragem para definirmos nosso amor a Ti como prioridade existencial. Você ore por você. Eu olho para Martinho Lutero e quero encerrar com um cântico do hino 155, que foi composto por ele. Este homem, imagine este homem, se tivesse falado assim, eu não vou pôr a mão nesse ninho de vespas. Imagine então Wycliffe ou Tyndale, se dissesse, eu não quero nem saber do povo da Inglaterra, eu não vou pôr o meu pescoço a prêmio. Não, eles tiveram coragem de consagrar a vida a Deus e pagaram um alto preço por isto. Mas eles sabiam que mais alto é o preço daquele que deseja viver longe de Deus. Então viva para Deus.